Pronto. Samuel canta, ele resolve, transmite. É bom ter um irmão assim na igreja. Queridos, hoje nós vamos continuar nossa série de exposições em Apocalipse, certo? E eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta no capítulo 19. Nós vamos considerar hoje dos versos 11 até o final do capítulo, até o verso 21. Só que antes eu gostaria de lembrar algumas coisas que nós já vimos até aqui, para nos ajudar a compreendermos essa sessão que vamos trabalhar hoje. Nos capítulos anteriores já nos foram apresentados Satanás e os seus ajudantes. Satanás foi descrito ali no capítulo 12 como um dragão. E os seus ajudantes são a besta que emerge do mar, que representa um governo anticristão, a besta que sai da terra, que foi identificada como falso profeta, que representa a religião anticristã, a Babilônia, que foi chamada da grande prostituta, representando o mundo, isto é, uma sociedade anticristã, e todos aqueles que têm a marca da besta, representando a população anticristã, todos esses fazem guerra contra Cristo e contra o seu povo. E nos capítulos seguintes, nós também vimos que Cristo derrota cada um dos ajudantes e, por fim, ele derrotará o próprio Satanás. Então, essa vitória sobre o diabo e seus ajudantes é descrita em uma série de capítulos, em vários capítulos. Então, a destruição daqueles que têm a marca da besta é descrita no capítulo 14. A destruição da Babilônia é descrita nos capítulos 14, 16, 17 e 18. E a destruição da besta e do falso profeta é descrita nesse capítulo que nós vamos considerar hoje, que é o capítulo 19, nesse texto. E, finalmente, a destruição de Satanás é descrita no capítulo 20, que é o capítulo da próxima mensagem desta série. Então, na semana passada, nós vimos que bem-aventurados são aqueles que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro, aquele encontro maravilhoso entre a noiva e o noivo, entre a igreja e Cristo. Jesus Cristo, esse dia será maravilhoso. E esse evento é apresentado nas Escrituras como um banquete, onde há um grande regozijo e muita alegria ao povo de Deus que anseia um encontro com o seu Senhor. Todavia, nós vamos notar no texto de hoje que em relação aos inimigos do Senhor, a sua vinda não será algo agradável. Será uma vinda para juízo e grande terror. Para ilustrar o contraste entre esses dois textos, eu convido você a imaginar dois tipos de convites. Imagine quando você recebe um convite para um casamento. Normalmente é uma notícia de grande alegria, né? Ano passado teve o casamento do Ronaldo, da Inês, a gente tive a oportunidade de participar. Quando a gente recebe um convite de casamento, que legal, nossos irmãos queridos vão casar. Esse ano que vem, quem será, né? O próximo, a gente fica aguardando, mas é sempre uma alegria quando recebemos um convite de casamento de pessoas que nós gostamos. É uma notícia boa, é uma notícia alegre. Mas imagine receber uma intimação para comparecer a um julgamento diante de um tribunal, e você é um réu. Não é um convite tão legal, né? Então nós vemos nesses textos um convite de casamento, no caso as bodas do Cordeiro, o encontro da noiva com o noivo, um dia de grande alegria e regozijo, mas tem uma outra imagem aqui, que é um outro banquete que não é tão agradável assim, que é para os inimigos do Senhor. E já não é um banquete de alegria, pelo contrário, é um dia de juízo, é um dia de condenação. Essa, na ilustração, essa intimação aqui para um julgamento. Então, esses dois convites são apresentados aqui no capítulo 19. A igreja
para alegrar-se com o noivo, que foi a mensagem da semana passada, as bodas do Cordeiro, e os inimigos do Senhor para serem condenados por ele, que é a mensagem de hoje, intitulada O Retorno do Rei. E vamos fazer a leitura do texto, Apocalipse 19, do versos 11 ao 21. A palavra de Deus diz assim: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro. Pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, com ela o falso profeta, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta. Eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daqueles que estavam montados no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Oremos. Santo Deus e Pai, nós estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminhar, ela é o alimento para a nossa alma. Eu reconheço a minha total necessidade de Ti, te peço, Senhor, usa-me como instrumento Teu, para expor com fidelidade a Tua palavra para a Tua igreja que aqui se reúne. Prepara, Pai, os nossos corações como um solo fértil para receber a Tua boa semente. Senhor, que o Teu Santo Espírito haja com poder, Senhor, em nosso meio, desvenda os nossos olhos para contemplarmos a maravilha de Tua lei. Ó Pai, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha nossa, Redentor nosso, que somente o Teu nome seja exaltado. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa passagem inicia enfatizando atributos e ações do nosso Senhor Jesus Cristo, como esse Messias conquistador. Posteriormente, ela apresenta aquela que ficou conhecida como a Batalha do Ar, e essa passagem termina com os inimigos de Deus se tornando um banquete para as aves de rapina. Então, essa imagem horrível é um claro contraste com as bodas do Cordeiro da semana passada, né? Então, a gente vê muito claramente que há diferença entre o fim do justo e o fim do ímpio. A Escritura sempre apresenta, né, dois caminhos, né? Tem o joio, tem o trigo, tem o justo, o ímpio, tem aquele que serve o Senhor e aquele que não serve. Talvez isso não esteja muito claro agora, mas naquele dia o contraste vai ser bem marcante, a diferença vai ser bem visível. E nós vamos considerar esse trecho em 3 partes. Dos versos 1 ao 16, o retorno do rei.
Dos versos 17 ao 18, um banquete de juízo. E dos versos 19 ao 21, a derrota da besta e do falso profeta. Então vamos começar com o primeiro ponto, o retorno do rei. Vi o céu aberto, começa o texto dizendo assim, vi o céu aberto. Então o texto indica logo de cara uma nova visão de João. Agora ele vê o céu aberto, ele vê um cavalo branco com o seu cavaleiro. Em seguida ele começa a fazer uma descrição desse cavaleiro. E nessa porção nós notamos que o apóstolo apresenta atributos e ações do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é este cavaleiro que vem no cavalo branco. O texto diz, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro. Vamos observar o texto em cada uma dessas características que ele apresenta aqui, cada um desses atributos, e refletir a respeito do Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo é apresentado aqui como um cavaleiro montado em um cavalo branco. Cavalo é uma montaria de guerra e de reis, e nesse contexto demonstra a imagem simbólica do seu retorno vitorioso, como um rei que é um guerreiro. E ele se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça, é dito aqui. Então, Cristo é uma testemunha confiável. Enquanto a Escritura nos assegura que o diabo é o pai da mentira, Jesus Cristo é a personificação da verdade, ele é a verdade. Vocês lembram? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele que cumpre tudo que a palavra de Deus diz ao seu respeito, ele é que vem executar os justos juízos divinos. O texto prossegue dizendo que os seus olhos são como chama de fogo. Isso diz respeito à percepção e ao juízo penetrantes do Senhor. Nada fica escondido aos olhos de Cristo. Aqui a gente também reflete um pouco sobre a sua onisciência. Ele sabe de todas as coisas, ele conhece até o mais íntimo do nosso ser, as motivações do nosso coração, e nada foge aos seus juízos, aos seus olhos, ele sabe de tudo. Não adianta nós querermos utilizar máscaras diante das pessoas, porque a gente não pode utilizá-las diante de Deus. Os olhos do Senhor sabem quem você é, nós estamos sempre diante dele. Você não está diante do Senhor somente quando você vem a um culto público, quando você está próximo dos irmãos da igreja, a todos os momentos. Você vive diante do Senhor, seus olhos são como chamas de fogo, ele tem a percepção exata de cada um de nós. Na sua cabeça há muitos diademas, isso demonstra a sua autoridade. Ele é o governante legítimo do universo. Em outras palavras, ali no verso 16, ele vai ser chamado de Rei dos Reis. Ele é o Rei dos Reis, ele tem autoridade, ele tem muitos diademas na cabeça. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Certamente um nome divino e possivelmente o nome sagrado do próprio Deus. Ele está vestido com um manto tinto de sangue. Quando eu considerei esse texto, eu pesquisei, a maioria dos comentaristas identifica o sangue como pertencente aos inimigos de Deus, salpicado nas suas vestes. A exemplo da referência de Isaías 63, do 2 ao 3, que fala de vestes manchadas de sangue, como daquele que pisa uvas no lagar. Vocês lembram quando foi apresentada essa imagem, né, de um lagar em uma vindima, né, em que uvas são esmagadas? Então isso fala de juízo. Então, um guerreiro que vem, guerreia contra seus inimigos, e a sua roupa é manchada do sangue dos seus inimigos. Porque também tem aqueles que entendem que o sangue seria o sangue do próprio Cristo, porque ele derramou o seu sangue para nos salvar. Então tem essas duas vertentes. Mas a maioria dos estudiosos, dos comentaristas, entende que aqui fala, conforme essa referência de Isaías 63, que também fala da mesma coisa, de o sangue dos seus inimigos. E essa imagem é muito forte, né? A imagem de uma vindima, de esmagar as uvas e sujar as vestes com sangue em juízo.
O seu nome se chama o Verbo de Deus. Isso claramente nos traz à memória o Evangelho de João, no primeiro capítulo. Vocês lembram o que diz lá no primeiro versículo do Evangelho de João? O que vocês lembram que diz lá? No princípio, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. O seu nome se chama o Verbo de Deus. Aquele Verbo que João fala lá em 1 João é Jesus Cristo. Max Donner, um teólogo, disse o seguinte: Jesus é chamado de a palavra de Deus porque Jesus é a soma e a substância da comunicação de Deus para nós. Tudo que Deus tem a nos dizer, Ele disse por meio do seu Filho. E por seu Filho, em suas ações e seus ensinamentos, Cristo comunicou a mente de Deus ao homem. Ele é a imagem exata do seu ser, Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é o Verbo de Deus. Ele comunica a verdade e a vontade de Deus. O texto prossegue dizendo: e seguiu nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Então essa cavalaria celeste é composta tanto de anjos, quanto de santos que acompanham o Senhor Jesus Cristo vitorioso. Santos são aqueles crentes que já estão com o Senhor, nesse caso, né? Então, o santo é aquele que é separado para Deus. Quando a Escritura fala santo, ela não está falando somente de uma categoria de crentes, mas de todos os crentes verdadeiros são santos, são separados para Deus. Por exemplo, desculpe, meu nariz aqui, quando o apóstolo Paulo, ele fala aos santos da igreja de Corinto, ele não está falando só uma categoria de alguns que fazem parte da igreja de Corinto e outros não são. Não, todos os crentes daquela igreja. Então, todo cristão verdadeiro, ele é separado para Deus. Ele é um santo, nesse sentido. Não quer dizer que ele é alguém que nunca comete algum pecado. Não quer dizer isso. Mas ele é alguém que foi santificado por Cristo e é separado para Deus. Ironicamente, os santos fazem muito pouco, se é que fazem alguma coisa em termos de luta. Sua principal tarefa é seguir o Cordeiro, né? Então, é o Cordeiro que vem e resolve tudo, né? Os santos só estão ali acompanhando. A cavalaria, eles estão mais ali observando, acompanhando junto. Mas quem é que vai derrotar todos os inimigos é o Senhor, com a espada que sai da sua boca, que nós já vamos observar. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, essa descrição de uma espada saindo da sua boca também apareceu lá no início de Apocalipse, no capítulo 1, no verso 16. E nesse contexto, nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo derrota as nações perversas por meio da sua palavra. O Apocalipse é um livro cheio de simbolismo, né? Não quer dizer que está saindo uma espada literalmente e vai lutar com essa espada. Não, está falando a respeito da sua palavra. Com uma palavra ele resolve tudo. A espada que sai da sua boca, a palavra que ele diz já resolve tudo, né? E nesse texto entendemos que Jesus Cristo derrota as nações perversas por meio da sua palavra. Ele conquista as nações com um cetro de ferro usado para destruir aqueles que atacam as suas ovelhas. Segundo a Tessalonicenses, um texto que foi lido aqui na ordem de culto, no verso 8 diz assim: então será de fato revelado o iníquo, no caso o anticristo, né, o homem da perdição, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, quando ele vier, ele vem e é ele que derrota todos os seus inimigos. E a batalha que o Senhor trava é com a sua palavra. Um outro teólogo chamado Simon Kistemaker disse: o próprio Senhor pisa as uvas da ira de Deus, e quando faz isso, mergulha o seu manto no sangue dos seus inimigos. Verso 10 diz assim: tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Enquanto notamos que a besta, quando foi descrita, ela tem na cabeça nomes de blasfêmia, lá em Apocalipse 13:1,
Cristo carrega um nome mais elevado. Qual é o nome que é descrito? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quando eu estava considerando esse texto aqui, eu estava refletindo sobre uma coisa que teve um livro que me ajudou até a pensar melhor, uma comparação entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Olha como ele aparece aqui na sua segunda vinda. Vocês lembram como foi a primeira vinda de Cristo? Lembra, Jesus Cristo nasceu, não tinha nem lugar para ele ficar. Aí teve que nascer numa manjedoura, ficar numa manjedoura, não tinha um local para ele, desde pequeno foi perseguido, né, como alguém humilde que está precisando ali de um suporte, aparentemente, né, perseguido, frágil, zombado por muitos, desconsiderado por muitos, até finalmente ser crucificado e morto, humilhado no madeiro, cuspido, zombado, até o outro que estava morrendo ao lado dele, zombando dele, os guardas. Imagine, dizendo, se tu é mesmo filho de Deus, salva-te a ti mesmo, sendo humilhado e zombado até o final. Não é? Mas olha aqui como ele aparece na sua segunda vinda. E teve um livro que eu encontrei que faz uma comparação. E eu queria trazer para vocês. Na primeira vinda de Cristo, ele montou num jumentinho. Vocês lembram da sua entrada triunfal em Jerusalém? Estava ali montado num jumentinho. Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas aqui na sua segunda vinda, ele vem montado num cavalo branco, como um rei vitorioso. Na sua primeira vinda, ele veio como um servo sofredor, e serviu e sofreu. Na sua segunda vinda, ele virá como rei e senhor. Na sua primeira vinda, ele veio em humildade e mansidão. Na sua segunda vinda, ele virá em majestade e poder. Na sua primeira vinda, ele veio para sofrer a ira de Deus pelos pecados. Na sua segunda vinda, ele virá para estabelecer o reino de Deus para os seus santos. Na sua primeira vinda, ele foi rejeitado por muitos, como Messias. Na sua segunda vinda, ele será reconhecido por todos como Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. A glória de Deus Pai. Na sua primeira vinda, ele veio para buscar e salvar os perdidos. Na sua segunda vinda, ele virá para julgar e governar como rei. Na sua primeira vinda, ele veio como Deus incógnito. Na sua segunda vinda, ele virá como Deus em todo o seu esplendor. Aquilo que estava escondido, agora é manifesto a todos. Todo olho verá. Será manifesto a todos. Todos perceberão que ele tem autoridade. Ele tem autoridade. Queridos, nessa bendita esperança, o retorno de Cristo é que a nossa confiança deve estar. A nossa esperança está alicerçada na promessa de que Jesus Cristo voltará para ressuscitar e recompensar o seu povo, para julgar os ímpios, para destruir o mal e para transformar a criação. Sendo assim, nós devemos orar dizendo: vem, Senhor Jesus. Venha o teu reino, vem, Senhor, nós anelamos a tua vinda, nós aguardamos a tua vinda. Se você tem esse anelo no seu coração, você tem esse desejo do encontro com o Senhor. Teve um pequeno grupo lá em casa na sexta-feira, a irmã Soraya estava falando que ela conhece uma pessoa que, quando fala a respeito da segunda vida de Cristo, a pessoa fica reclamando: não, mas eu queria primeiro casar, eu primeiro queria ter uma promoção no emprego, queria ter isso, aquilo. E ela disse: não, o que eu mais quero é me encontrar com o meu Senhor. Que a gente tenha esse entendimento da grandeza do Senhor, que não se compara com nada que possamos encontrar nesse mundo. Não tem nada que se compare ao nosso Senhor, ao encontro com Ele. Às vezes o coração das pessoas pode estar
sendo seduzido por muitos ídolos e as pessoas nem percebem. Eu pergunto para você, de fato o Senhor é aquilo que você mais ama na sua vida? É aquilo que você mais deseja? Você tem desejo de encontrar-se com o Senhor? Você ama o Senhor? Você busca servir ao Senhor, caminhar com o Senhor? Ou tem outras coisas roubando o lugar dele no seu coração? Hoje é o dia de reavaliar. Cada um de nós tem que parar e pensar em si mesmo. O que Cristo representa para você? Às vezes a gente fala palavras que já são automáticas, diz, não, eu amo Deus mais do que todas as coisas. Mas quando a gente examina o nosso dia a dia, a nossa vida, será que isso corresponde com a verdade? A nossa vida, ela demonstra isso por meio dos nossos atos, por meio da forma como a gente administra o nosso tempo, nossos recursos. São coisas a considerar. Vamos para o nosso segundo ponto, um banquete de juízo, verso 17 e 18. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Então, nessa parte, João usa aí uma profecia de Ezequiel 39:4, para descrever a derrota vindoura dos inimigos de Deus. Eu vou ler para vocês o texto de Ezequiel, diz assim: nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, a toda espécie de aves de rapina e aos animais do campo eu te darei, para que te devorem. Então, fazendo um contraste com as bodas do Cordeiro, que apresenta o glorioso destino da igreja, aqui nós observamos o terrível destino dos ímpios. São pintados dois quadros para nós, nesse capítulo 19. Como eu falei desde o começo, um quadro, uma festa de casamento. Agora, olha esse outro quadro. Aves de rapina devorando reis, devorando homens. É um quadro lindo e um quadro tenebroso. Então, está comunicando para nós. E queridos, todos participarão de um desses dois banquetes. Os crentes, isto é, os justos, participarão da ceia das bodas do Cordeiro. E os ímpios se tornarão o banquete nessa outra ceia mencionada. O teólogo Simon Kistemaker disse o seguinte: a magnitude desse segundo banquete é revelada na sua descrição como o grande banquete de Deus. Realmente mostra todos os inimigos de Deus mortos no campo de batalha da vida. Eles estão caídos, sem vida, por toda a superfície da terra. Não há menção da batalha em si, apenas o seu resultado é importante. A batalha final de Deus é contra todas as pessoas que seguiram o anticristo, contra todas as injustiças, enganos perpetrados pelo diabo em todos os níveis da sociedade. Em resumo, o número de mortos inclui todos os que são ímpios. Todos os poderes terrenos chegaram ao fim, pois Cristo, o Rei, é vencedor. Nós devemos refletir nas seguintes verdades aqui. Cristo retornará como um poderoso guerreiro. É possível que na nossa cultura nós enfatizemos demais o amor de Deus em detrimento de sua santidade. Nós não podemos fazer isso, nós precisamos considerar tanto a bondade quanto a santidade e a justiça de Deus. Às vezes a gente não equilibra isso. Nós falamos do amor de Cristo, temos que falar do amor de Cristo, é claro, mas também temos que falar da sua santidade e da sua justiça. Nós temos que considerar a bondade de Deus e a severidade de Deus. Senão fica uma visão desequilibrada.
Se você enfatizar somente a severidade e deixar de lado a bondade, você vai transformar o Senhor num tirano. Mas se você falar só da bondade e do amor, né, sem falar da sua justiça, você vai para uma graça barata. Às vezes até para uma libertinagem, que permite qualquer coisa, que não tem justiça. As duas coisas precisam ser mencionadas, né? Eu vejo que às vezes as pessoas têm falando do Senhor como algo, um colega, ou como algo fofinho. Não, eu acho que é interessante aquele livro, As Crônicas de Nárnia. Alguém já leu As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis? Ele usa a figura de um leão, que é o Aslan, no livro, para fazer uma alusão ao Senhor. Porque ele é bondoso, mas ele é um leão, né? Então você não tem que respeitá-lo, você tem que parar para observar. Ele é forte, ele tem suas presas, tem a sua autoridade, ele continua sendo um leão. Não ouse domesticá-lo, né? Então a gente, quando falar do Senhor, a gente precisa considerar isso, né? A bondade, justiça, a sua misericórdia, mas a sua santidade, para a gente ter uma visão equilibrada de quem é o nosso Senhor. E a Escritura apresenta essas duas coisas. O Senhor retornará em poder e batalhará contra os inimigos de Deus. Alguém já falou que não devemos ousar domesticar o leão. Terceiro e último ponto, a derrota da besta e do falso profeta, versos 19 ao 21. E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram de suas carnes. Então, nessa sessão, nós notamos a descrição da batalha do Armagedon, na qual os inimigos de Deus são vencidos, a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo e enxofre. E nós vamos notar, nesses capítulos de Apocalipse 19 e Apocalipse 20, 4 grupos que são lançados no lago de fogo. Aqui no capítulo 19 é falado a respeito da besta e do falso profeta, são lançados no lago de fogo. Capítulo 20, verso 10, o dragão, ou Satanás, é lançado no lago de fogo. Capítulo 20, verso 15, fala que os ímpios serão lançados no lago de fogo. E no capítulo 20, verso 14, fala que a morte e o Hades, ou em outras versões, a morte e o inferno, serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Joel Bick diz o seguinte: o Armagedon é descrito em 2 Tessalonicenses 1, do 7 ao 10, onde Paulo escreve: o Senhor Jesus será revelado do céu com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais serão punidos com perdição eterna, banidos da presença do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier para ser glorificado em seus santos e para ser admirado em todos os que creem, porque nosso testemunho entre vocês foi crido naquele dia. Então, o Joel Bick, ele fala que Paulo, citando 2 Tessalonicenses capítulo 1, do 7 ao 10, vai falar exatamente sobre esse momento. Por isso eu trouxe para vocês o texto de 2 Tessalonicenses, e eu gostaria que vocês prestassem atenção. Olha o que diz lá. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo,
tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido através de vós o nosso testemunho. Então, nós observamos aqui que manter-se em rebelião, em oposição contra Cristo, acarretará resultados terríveis. O que espera os inimigos do Senhor é derrota, é destruição, é morte, julgamento e punição eterna. E não sou eu que estou inventando isso, eu estou mostrando para vocês as Escrituras. Os crentes devem se alegrar, porque Deus vem fazer justiça e vencer o mal. Mas ao mesmo tempo devemos orar pela conversão dos descrentes e buscar proclamar o Evangelho de Jesus Cristo a eles. Nós nos alegramos porque Deus é justo e a sua justiça vai ser feita, mas ao mesmo tempo nós temos também que orar, clamar que o Senhor converta o coração e também nas oportunidades que tivermos, anunciar as boas novas de Jesus. Eu pergunto, você tem se envolvido nessa grande comissão? Como você acredita nessas coisas que nós estamos lendo? Você crê que esse é o destino dos ímpios? Como é que você tem se envolvido nessa grande comissão? Por fim, considerando tudo isso, reflita. Como você está diante dessas palavras? Como você passará pelo Armagedon? Qual será o seu futuro? Qual será o seu fim? Você estará entre os abençoados de Deus, que participarão da ceia das bodas do Cordeiro, ou será servido como alimento para os abutres, na grande ceia do juízo de Deus? Que o Senhor nos livre disso. A grande questão é, se você obedeceu ao Evangelho, como a gente viu lá em 2 Tessalonicenses. Somente em Jesus Cristo nós temos vida eterna. Somente em Jesus Cristo nós temos salvação e reconciliação com Deus. Se você ainda não se rendeu verdadeiramente a Jesus Cristo, arrependa-se dos seus pecados hoje. Confie em Jesus Cristo para a salvação. Por favor, me escute. Por favor, me escute. Você pode pensar que tem alguma outra coisa mais legal para você fazer. Você pode até pensar que tem um outro caminho melhor para você seguir. Você pode até estar achando chato me ouvir falar até essa hora. Ou você que está em casa me ouvindo aí na internet, que alguém colocou para você assistir esse sermão. Saiba que essa é a mensagem mais importante para você ouvir na sua vida. Só há salvação em um nome, e o nome é Jesus Cristo. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, você pode conseguir todos os milhões, os bilhões, mas um dia você vai morrer. Você pode ser a pessoa mais bonita do mundo, sair nas capas dos jornais e das revistas, mas um dia você vai morrer. Você pode ser a pessoa mais famosa, ter milhões de seguidores nas redes sociais. As pessoas podem querer pedir um autógrafo e tirar uma selfie com você, mas um dia você vai morrer. E você vai estar diante do Senhor. E a Escritura vai questionar: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O que daria um homem em troca de sua alma? E eu vou falar mais uma coisa: as tuas obras não vão te salvar. Você pode pensar, não sou tão ruim assim, pastor, não sou que nem esses ímpios aí. Observa a lei de Deus. Você já quebrou a lei de Deus de várias formas que você nem imagina que quebra. Quantas vezes você cobiçou o que era do outro? Quantas vezes você buscou a glória para si
que deveria ser dada a Deus. Quantas vezes você odiou alguém? No seu coração você matou uma pessoa? Claro que você não chegou a assassinar talvez a pessoa, mas no seu coração você odiou ou você xingou. Isso é a raiz da quebra daquele mandamento, não matarás. Quantas vezes você cobiçou a mulher que é do outro? Quantas vezes você desobedeceu seus pais? Quantas vezes você falou o nome do Senhor de forma vã? Quantas vezes você falou algo que não era verdade? Você está muito abaixo do padrão. As tuas obras não vão te salvar. Não tem, você não vai conseguir. E outra coisa, não tem qualquer outro que você vai confiar naquele dia ali, não. Ah, mas a minha mãe é crente. Você vai ter que lidar com Deus. Mas o meu tio é pastor. Você vai ter que lidar com Deus. Como é que você vai estar nesse dia? É você e ele. É você e ele. A questão é, como está o teu relacionamento com Deus? Jesus Cristo é o Senhor da sua vida verdadeiramente? Se você me ouve agora, eu clamo, considere a sua vida. Peça perdão para Deus hoje. Diga assim: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Salva-me. Me dá essa fé verdadeira. Me ajuda na minha falta de fé. Eu sou fraco. Eu não consigo, eu preciso de ti. Me salva. Me tira dessa apatia que eu estou. Me tira, me salva. Clama a Deus. Clama por ti mesmo. Pede para o Senhor te dar a fé verdadeira. Saiba de uma coisa. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Vem do Pai das luzes. É nele que você vai encontrar tudo o que presta, tudo que é bom para a tua vida. E tem uma coisa muito boa para te contar. Eu tenho uma coisa muito boa. Sabe o que é? Ele disse para você pedir. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, a porta se abre. Então batei. Pede, busque, bata na porta, vá até o Senhor. Se até um pai, que é um ser humano que é mau, ele sabe dar coisas boas para o seu filho. Se o filho pedir um pão, ele não vai dar uma pedra. Se o filho pedir um peixe, ele não vai dar uma cobra. Se até um ser humano sabe o que tem que dar para o seu filho, quanto mais Deus não vai dar o Espírito Santo àqueles que o pedem, que o buscam. Peça. Eu não estou conseguindo. Peça. Peça a Deus, clame a Deus, peça para Ele te ajudar, para Ele te fortalecer, para Ele transformar o teu coração, para Ele tirar esse coração de pedra, insensível, te dar um coração novo, de carne. E a Bíblia diz que Ele opera em nós, tanto querer como efetuar, de acordo com a sua boa vontade. Senhor, se é Tu que opera o querer, o efetuar, coloca em mim um desejo por Ti. Clame a Deus. Hoje é o dia. Os crentes que me ouvem, lembre quão importantes e grandiosas são essas verdades. Não desperdicem as suas vidas. Envolvam-se na obra do Senhor. Dediquem-se em servi-lo. Vivam para a glória de Deus. Gente, a nossa vida vai passar rápido demais. Daqui a pouco a gente só fica observando as notícias. O fulano já morreu. Às vezes são nossos amigos, aí nossos avós, nossos parentes. E daqui a pouco a gente vai envelhecer também. E não vai ter mais o mesmo vigor que tem agora. O tempo de você servir a Deus é agora. A gente fica postergando como se em algum momento algo mágico fosse acontecer e daqui a 10 anos eu vou começar a fazer alguma coisa. É hoje. Sabe, hábitos que você já deixou de lado faz tempo. Sabe, um dia eu vou ler a Bíblia. Está lendo hoje? Começa do pouquinho. É um capítulo só, vai lá. Um versículo que seja. Mas começa.
Nunca mais orei. Hoje é o dia. Vamos voltar. Vamos voltar. Quando a gente abandona esses hábitos, quando você vai parar para observar, o ano passou, quantas reuniões de oração você participou? Quantos momentos de boa reflexão na palavra você teve? Quando você pode olhar para trás e pensar, poxa, eu tenho crescido no Senhor. Se isso for uma realidade, graças a Deus, continue firme. Mas pode ser que essa palavra sirva para muitos de nós. E a gente pode parar para pensar, eu posso estar mais envolvido na minha igreja local. Eu posso estar mais dedicado no Senhor. Ou se eu tenho perdido tanto tempo, faz uma avaliação da tua vida. Vê se não tem coisas que estão sendo um empecilho para ti. Tem coisas que não são nem necessariamente ruins, mas a forma como a gente usa acaba se tornando algo ruim. Né? Por exemplo, você pode jogar um joguinho, legal, mas você passa horas jogando o joguinho, né, e não passa nem um segundo meditando na palavra de Deus, tem alguma coisa errada. As prioridades ali estão mudadas. Tem que parar para observar o que está sendo um embaraço na tua vida. O que está sendo um peso na tua caminhada? Imagina a tua corrida cristã como uma carreira. E você vai correr essa carreira e não é uma corrida de 100 metros rasos. É uma maratona, é longa. Você tem que tirar tudo aquilo que está te atrapalhando. Imagina que você está com uma mochila cheia de coisa lá, que está pesando na sua caminhada. O que pode ser essa mochila aí na tua vida? O que você tem que ir tirando que está te atrapalhando na caminhada? Considera hoje. Às vezes tem pessoas que estão em relacionamentos que são sem futuro. Relacionamentos errados. Às vezes tem amizades que estão também te fazendo mal. Você tem que avaliar, pensar. Hábitos. Reflita. Sabe? Tem coisas que você tem feito que tem te levado a pecar? Então, corta, muda, vê o que você tem que fazer, mas toma uma atitude. Toma uma atitude hoje. Redireciona a sua vida. Coloque o Senhor de fato em primeiro lugar. Como você pode estar mais envolvido na obra de Deus? Pense nisso. E eu queria concluir com as palavras do autor de Hebreus. Já ia dizer as palavras de Paulo em Hebreus, né? Fica a dica. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia está se aproximando. O dia do nosso encontro com o Senhor está cada vez mais próximo. O que é que vocês têm que fazer? O que é que nós temos que fazer? Vamos guardar firme a nossa confissão sem vacilar. Por quê? Quem fez a promessa é fiel. Vamos nos considerar uns aos outros. Para quê? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Vamos estimular uns aos outros. Como é que você pode estimular uns aos outros? De forma intencional, sabe? Poxa, eu vou ajudar, o irmão está sumido, eu vou dar uma ligada para ele. Eu vou buscar fazer um cafezinho e chamar aquela irmã ou aquele irmão para uma conversa. Né? Especialmente as moças ajudando as moças, os rapazes ajudando os rapazes na caminhada. Né? De forma intencional, vamos criar uma cultura de cuidado mútuo na nossa igreja. Se preocupar de fato com as pessoas. Buscar saber como o irmão está, orar por ele, marcar uma conversa, daí por diante. E não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto quando verdes que o dia se aproxima. Quando a gente deixa de congregar, a gente enfraquece e a gente, no lugar de estimular uns aos outros, o que a gente está fazendo? Desestimulando. Você vê um lugar que está vazio. Poxa, dá até um desânimo, né?
Mas quando a igreja está vigorosa, os irmãos participando, estimulando uns aos outros, congregando juntos, incentivando uns aos outros, isso estimula na caminhada. Você vai influenciar, querendo ou não, seja para o bem, seja para o mal. Que você seja uma influência boa para as outras pessoas que olharem para a sua vida. Seja a luz do mundo, seja sal da terra, que tu seja uma bênção. Que essa igreja seja uma bênção, que os nossos ajuntamentos sejam uma bênção. E fica uma dica, não precisa sair correndo assim que acabar o culto. Conversa com os irmãos, busca desenvolver relacionamento, amizade, come um salgadinho ali. Quando tem comida, o pessoal conversa. Por isso que a gente incentiva que tenha lanchonete. Fica mais um pouquinho, se deixa acessar. Tem gente que acaba o culto, eu tento chegar aqui por trás, aí o irmão já fala comigo, aí a pessoa sai, primeiro eu nem consigo cumprimentar, porque não dá tempo nem de chegar até a porta, e a pessoa já saiu. Eu já peguei alguns lá fora. Vamos desenvolver relacionamento, irmãos. A gente tem que caminhar junto. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que nos ensina, que nos instrui, que nos admoesta, que nos corrige. Pai, que ela esteja gravada em nossos corações, para não pecarmos contra Ti. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo que aqui se reúne. Que o Senhor venha fazer de nós uma igreja fiel, agradável a Ti. Que esses ajuntamentos aqui sejam uma bênção, Senhor. E tudo isso glorifique o Teu nome. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé e louvar o Senhor. Meu Jesus, a Ti me achego, com temor no coração. És o meu maior